Olá, eu sou o professor Marlon. Eu gostaria de compartilhar com vocês o uso de duas diferentes tecnologias. Uma delas é o IENCA, um laboratório virtual com diferentes aulas da disciplina de Química, entre outras matérias, mas nesse encontro de hoje com destaque a Química, e também com o uso de um outro aplicativo chamado Ocam, que é aquele que faz a gravação da tela. Nesse momento eu vou iniciar a gravação utilizando o Ocam e na sequência vou apresentar para vocês um software, né? Na verdade, vou abrir o aplicativo aqui que eu já instalei. Ele é o IENCA. O IENCA ele está em algumas línguas, com destaque ao inglês e o espanhol. Não tem a versão em português. O IENCA, vou clicar aqui em OK. É possível verificar diferentes disciplinas dentro da área da química, como a química inorgânica, eletroquímica, entre outras. Eu vou clicar aqui em OK para avançar. Existem algumas versões, né? Uma versão home para serem desenvolvidas como estudo em casa, tanto para o professor quanto para o aluno. Existe uma versão de teste de 15 dias, que é exatamente a versão em que eu estou utilizando, e também tem uma versão que é aquela para ser adquirida com licença. Então eu vou aqui clicar em Química. Ele vai apresentar uma série de diferentes disciplinas e áreas, né? E para essa primeira aula eu vou demonstrar o uso do teste de chama, né? Uma disciplina, um assunto, melhor dizendo, né? Muito fundamentado ali nas disciplinas de química geral, química básica, a questão atomística, né? E clicando aqui em abrir, nós temos aqui na tela exatamente ao lado direito o bico de Bunsen, onde é possível controlar a intensidade da chama, onde eu diminuo, que aos poucos eu vou intensificando até chegar num ponto máximo. Eu tenho aqui uma espátula que será utilizada para coletar os diferentes metais que estão aqui à esquerda da tela. Por exemplo, bário, lítio, potássio, sódio, cálcio. Tradicionalmente o professor irá apresentar algumas fundamentações, destacando, né, a questão do espectro e as diferentes cores, características de cada metal. Aqui abaixo tem uma seta com a orientação de como o professor e o aluno devem proceder para realizar as atividades, mas eu vou fazer aqui a demonstração, vocês vão perceber que é relativamente simples. Então eu tenho aqui, por exemplo, o bário, o lítio, o potássio, o sódio e o último, que é o carbonato de cálcio. E de propósito eu vou deixar o lítio para a fase final, porque na sequência eu também vou demonstrar uma aula virtualizada, ou seja, em outro momento nós realizamos uma aula prática com o tema teste de chama, e que nesse momento será utilizada como uma demonstração em comparação com o que faremos agora. Então eu tenho aqui, por exemplo, o cloreto de bário. Vou clicar aqui no canto e arrastar para o centro da tela. Perceba que aqui eu posso destacar o nome, eu posso também visualizar a característica atômica, que nesse caso do bário não é possível. No entanto, ao colocar aqui na espátula e levar para o aquecimento, observem que no centro eu tenho aqui na ponta da espátula uma coloração verde, característica do aquecimento do bário. Para facilitar também eu posso diminuir a intensidade da chama e novamente aproximar a espátula rente à chama, e é possível visualizar a chama de característica verde. Agora eu vou reiniciar clicando aqui nessa seta verde aqui embaixo. E agora, por exemplo, faremos uso do cloreto de potássio. Vou trazer o cloreto de potássio aqui ao centro da tela. E com a espátula coletar uma amostra, verificar aqui as características com a visualização atômica deste material e levar a espátula ao aquecimento. É possível visualizar a coloração violeta. Vou fechar aqui a parte atômica para facilitar a nossa
visualização. Posso diminuir a intensidade da chama, onde é possível visualizar que na ponta da espátula eu tenho lá aquecimento e a queima desse material, liberando aí a coloração característica desse composto. Por fim, farei uso aqui do cloreto de lítio, né? Vou trazer o lítio aqui ao centro da solução, ao centro da tela. Tenho aqui a aparência, a característica atômica desse material e coletar uma pequena amostra, levar para aquecimento. É possível ali visualizar uma chama vermelha, característica rosa. Posso também aumentar e diminuir a intensidade da chama. Complementando essa aula com o uso deste software, eu vou minimizar e compartilhar com vocês um vídeo que eu aqui estava editando. Deixa eu deixar na tela inteira. O que é muito comum é os professores e muitas vezes o aluno filmar as atividades experimentais que ele desenvolve. A filmagem tem várias aplicações, né, para evidenciar aquilo que foi percebido durante o experimento, os registros fotográficos que podem ser utilizados posteriormente em laboratório, até mesmo pequenos vídeos sendo divulgados para falar um pouco do que vem sendo desenvolvido naquela disciplina. E nesse caso, nesse momento do distanciamento, o arquivo desses materiais podem ser utilizados complementando as atividades que o professor desenvolveria com os alunos. Por exemplo, essa filmagem ela foi realizada em uma instituição de ensino superior há aproximadamente uns 2 anos, onde eram testados o aquecimento de diferentes soluções para evidenciar a coloração dos átomos de metais como o lítio, que vai ser evidenciado nesse momento. Vamos lá? A coloração característica do lítio. E aí o professor pode fazer uso de diferentes abordagens, fundamentando, né, no nível que é característico dessas questões, dessas fundamentações, com os espectros, entre outros conceitos que o professor vai querer aprofundar. Voltando aqui ao nosso sistema, a proposta é exatamente permitir o uso de diferentes sistemas como softwares, como o IENCA, que tem várias aulas. Na sequência eu vou avançar com outras aplicações, como por exemplo eletroquímica e processos reacionais, usando outras tecnologias de gravação. Obrigado, sucesso a todos e até mais.